Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Ao longo da semana, estivemos aqui ministrando um curso em Direito Civil sobre o tema Direitos da Personalidade. E hoje eu estou aqui com alguns estudantes de Direito, o Guilherme, a Meire e o Jefferson, que irão trazer as suas dúvidas atinentes ao tema para melhor esclarecer aí o que tiver ficado pendente. Bom, então vamos lá, vamos à primeira dúvida. Guilherme, por gentileza. É correto afirmar que o nascituro possui personalidade jurídica mesmo diante da análise do artigo 2º do Código Civil? Uma excelente pergunta. Bom, em primeiro lugar, essa é uma questão bastante controvertida, já para adiantar o posicionamento da doutrina. O artigo 2º do Código Civil de 2002 diz que a pessoa adquire personalidade com o nascimento com vida, mas a lei assegura, desde a concepção, os direitos do nascituro. É justamente por essa redação do Código Civil que existe a teoria natalista, a teoria concepcionista, a teoria da personalidade condicionada, sempre no sentido de tentar verificar em que momento começa o nascimento com vida. Por quê? Para que justamente se verifique se o nascituro é ou não detentor de personalidade. Pela literalidade do Código Civil, eu te respondo que o nascituro, ele não é detentor de personalidade, embora nós saibamos que exista doutrina que defende que, pelo fato do direito assegurar-lhe, pelo fato da lei lhe assegurar direitos, ele tenha, de alguma forma, personalidade, mesmo que seja a chamada personalidade formal. Vamos à próxima questão. Professora Jéssica, a minha dúvida é com relação à indisponibilidade dos direitos de personalidade. Essa indisponibilidade ela é absoluta ou comporta alguma exceção? Excelente. Quando falamos em indisponibilidade dos direitos da personalidade, que é uma das características, né, nós lembramos logo do conteúdo do artigo 11, que fala que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e, por via de consequência, eles seriam indisponíveis. E aí, essa indisponibilidade é absoluta? Comporta exceções? Essa indisponibilidade não é absoluta. Ela comporta exceções. E as exceções justamente se encontram na medida em que o titular dos direitos da personalidade, ele tem o papel de autodeterminação. A própria autonomia da vontade permite com que o titular do direito determine-se de acordo com o que ele quer para a vida. Então, existem casos em que essa indisponibilidade pode ser excepcionada, sim, até mesmo porque todos os atributos da personalidade, eles podem ser vistos dentro de um determinado grau de temperamento, de mitigação, nunca sobre uma ótica absoluta. Fala-se em absoluto o direito da personalidade apenas no sentido dele ser oponível erga omnes. Professora, você poderia citar algum exemplo de alteração do nome autorizado pela Lei de Registro Público? Sim, claro. É importante verificar, como bem foi lembrado pelo Jefferson, que quando a gente já fala de alteração do nome pela Lei do Registro Público, é que já vemos que existe o princípio da inalterabilidade relativa do nome, da imutabilidade relativa, no sentido de que o nome ele pode ser alterado em casos específicos, sejam casos específicos previstos na Lei dos Registros Públicos ou quando decisões judiciais assim determinam, para que seja assegurada àquela pessoa a sua dignidade, porque muitas vezes um nome que traga alguma característica vexatória
na verdade, se for um nome vexatório, vai inclusive receber a proteção da Lei de Registros Públicos, como bem foi perguntado pelo colega. E é inclusive um dos exemplos. Há dispositivo próprio na Lei dos Registros Públicos que permite, quando uma pessoa teve conferido pelos seus pais um prenome ou até mesmo um sobrenome, que quando unido ao nome torna-se algo vexatório, que traga embaraços profissionais e a vida social daquela pessoa, é permitida essa alteração sem nenhum problema. Vamos à próxima. Professora, o surdo-mudo que possui afasia, limitação, não consegue se expressar através da linguagem do surdo-mudo, ele é incapaz ou capaz? É uma ótima pergunta, principalmente quando nós vimos a diferença entre capacidade e personalidade. Como ficaria esse caso? Um importante critério a ser levantado é se esse surdo-mudo ele consegue se comunicar bem pela linguagem de Libras ou não. Se ele não consegue se expressar por meio da linguagem de Libras, se ele não tem esse conhecimento, fica muito complicado ele manifestar, por exemplo, o seu consentimento em determinadas relações jurídicas em que ele venha titularizar. Dessa forma, nós verificamos que é necessário o estudo da teoria das incapacidades. A se verificar o grau em que ele não consegue se comunicar, ele seria absolutamente incapaz se essa comunicação for completamente obstada por essa dificuldade de comunicação, ou se for algo parcial, ele seria, num grau menor, relativamente incapaz. Nesse sentido, de sempre verificar, não por ele ser surdo-mudo, sempre tenham isso em mente, mas por ele ter a dificuldade de comunicação, porque o Código Civil de 2002 não elenca o surdo-mudo como incapaz. Ele poderia ser incapaz, mas pela dificuldade de se comunicar. Professora, existe alguma hierarquia entre os direitos de personalidade? Uma pergunta muito importante. O Código Civil trouxe a previsão de direitos de personalidade, mas até mesmo pela leitura da metodologia civil constitucional, em plena consonância com o princípio da dignidade humana, nenhum direito da personalidade pode sobrelevar-se em relação aos demais. Não posso dizer que o direito à imagem é mais importante que o direito à privacidade, por exemplo. E a prova disso é que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, tutelou esses grupos, honra, imagem, privacidade, nome, mais propriamente os primeiros, dentro de um mesmo âmbito na abordagem dos princípios fundamentais. Então, a própria Constituição os colocou em um mesmo patamar de proteção. Professor, uma pessoa ela pode ser obrigada ao tratamento médico contra a sua vontade? Bem, é preciso verificar, no caso da pergunta, se esse tratamento médico está oferecendo risco de vida, que são os casos mais comuns em que essa questão ela é suscitada. Uma pessoa pode, por exemplo, ser sedada para ser obrigada a se submeter a uma cirurgia que ela não quer fazer. Essa cirurgia pode até acarretar risco de morte? A resposta é não. E o fundamento está no artigo 15 do Código Civil, dentro do estudo do direito ao próprio corpo. A pessoa tem direito a se autodeterminar e não se submeter a um tratamento que traga riscos à sua saúde. Ela pode escolher. Não. Por exemplo, uma pessoa que seja portadora de um câncer, ela pode escolher não se submeter a um procedimento quimioterápico, a uma cirurgia, se aquilo importar um risco de morte, e até mesmo se não importar, ela tem o direito a não se tratar, ok?
Professora, o silvícola, ele é incapaz ou capaz? Essa problemática surge pela seguinte questão. Quando o índio pratica ato entre eles, é válido. Mas quando ele pratica atos com terceiros que não sejam índios, ele tem que ser assistido pela FUNAI. E se ele não for assistido, o ato é nulo. Então, em virtude disso, a indagação, o silvícola é incapaz ou capaz? Uma pergunta muito interessante, já que a questão da capacidade do índio, ela é regulada por lei especial, que é o Estatuto do Índio. Existe um ponto distintivo que deve ser sempre utilizado para delimitar se o índio ele vai ser considerado capaz ou incapaz, e aí, nesse caso, necessitando de toda a representação, toda a assistência por meio da FUNAI. E esse traço distintivo é verificar se esse índio ele está integrado à sociedade ou se não, é aquele índio que vive lá na comunidade indígena, não consegue bem se expressar com os demais componentes da sociedade. Vai ser sempre o traço distintivo. Se o índio ele está perfeitamente integrado à sociedade ou não. O índio não integrado é determinado como incapaz e precisa ser assistido de fato pela FUNAI. Já aquele índio que está plenamente vivendo bem em sociedade, como casos que costumamos ver, índios que exercem atividade econômica, conseguem se expressar bem, não há que se falar, nesse caso, em incapacidade, sim em plena capacidade para exercer os atos da vida civil. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos depois com mais perguntas. Voltamos com o Saber Direito Responde. E vamos então dar continuidade às dúvidas que estão sendo apresentadas pelos alunos. Uma das características do direito de personalidade é que ele é ilimitado, eles são ilimitados. Existe alguma forma de mensurar tais direitos? Bom, um parâmetro importante, que a colega trouxe aqui, é no sentido de que o Código Civil trouxe a tipificação dos direitos da personalidade de maneira aberta. Ele não restringiu, a determinados direitos. Esses são os direitos da personalidade, Outros direitos da personalidade podem ser assegurados. E qual seria aí o parâmetro para dizer até que ponto aquilo é um direito da personalidade ou se extrapola essa questão? A doutrina, ela divide os direitos da personalidade em 5 grandes grupos, E daí decorrem outros direitos da personalidade. Direito à honra, direito à imagem, direito ao nome, direito ao corpo e à privacidade. Digamos que esses são os grupos, os grandes grupos. E dentro desses grandes grupos nós temos decorrências, como, por exemplo, integridade física, integridade psíquica. Daí você entra em alguns aspectos, quando fala em autonomia corporal, que às vezes até algo ligado a um direito à saúde, dependendo, pode se afigurar como uma proteção da personalidade. Em síntese, é muito difícil delimitar esse campo, mas sempre vai ser uma decorrência desses 5 grandes grupos que são elencados pelo Código Civil numa tipicidade aberta. É possível a alteração do nome após a mudança do sexo? Sim, é possível. Quando a pessoa transexual se submete ao procedimento de redesignação sexual, então ela foi diagnosticada com o que se chama de disforia de gênero, O que permite, justamente por resolução do Conselho Federal de Medicina, que haja essa troca, essa cirurgia, que é irreversível e mutiladora,
justamente para haver uma adequação entre o sexo físico que a pessoa ostenta e o sexo psíquico, ou seja, como ela verdadeiramente se sente, não seria uma medida de justiça você permitir que haja o mais, que é propriamente a mudança de sexo, e não conferir a complementação desse direito, que seria a mudança do nome no registro civil. Então, embora durante muito tempo isso tenha encontrado resistência na jurisprudência, né, atualmente, embora não haja uma regulamentação própria em lei, um dispositivo que permita expressamente isso, a jurisprudência tem se destinado no sentido de permitir, e pode ser utilizado o artigo 17 do Código Civil como uma espécie de analogia a permitir essa alteração, já que as pessoas que podem ter seu nome de forma a colocá-las em situação de desprezo público, podem alterar o seu nome. Determinado nome colocou uma pessoa numa situação que gere um constrangimento, um desprezo público. E é patente, quando uma pessoa ostenta um sexo e tem um nome do sexo oposto, que há constrangimentos nesse caso. Então, é possível sim. Professora, é correto afirmar que são exemplos de atributos da personalidade o domicílio e a fama? Bom, quando falamos de atributos da personalidade, é sempre importante verificar que, primeiro ponto, o domicílio não seria, né? O domicílio é o local onde a pessoa escolhe exercer a sua morada com ânimo definitivo. Em relação à fama, como direito da personalidade, um atributo inerente à pessoa humana, a fama não seria em si um atributo da personalidade, porque um atributo da personalidade é você verificar algo que é intrínseco à pessoa. Porém, a fama ela está ligada às pessoas notórias. E as pessoas notórias são as que mais ficam expostas, têm mais expostas a sua vida em relação à privacidade, que é constantemente devassada pelos veículos de comunicação, em relação à sua imagem e muitas vezes sendo atingida a sua honra, quando não mesmo relacionando o seu nome a uma determinada situação com a qual, dentro de um dado contexto, não teria nada a ver. Então, a pessoa notória, né, já que foi falado de fama, ela deve receber uma proteção redobrada dos direitos da personalidade. Professora, como ponderar o direito à imagem e o direito ao livre exercício de imprensa? É uma questão muito importante nos dias atuais, inclusive porque nós temos aí dois interesses tutelados, protegidos de forma igual pela Constituição Federal. É justamente a questão do direito à imagem e a liberdade de imprensa. Até que ponto, no anseio de informar o cidadão da livre liberdade de expressão intelectual e artística, não se está chegando ao ponto de atingir a imagem de alguém. O problema é que não existe uma normativização própria, trazendo critérios para que possamos chegar aí a um ponto pacífico em relação ao tema. Em virtude disso, a doutrina propõe que alguns parâmetros sejam utilizados. Um deles, por exemplo, se para aquela reportagem era necessário mesmo o uso daquela imagem. Se, na verdade, aquela imagem que foi veiculada na reportagem é uma imagem atual, se, na verdade, não se estão utilizando arquivos, imagens de bancos de dados, num contexto completamente diverso do que originariamente aquela pessoa foi retratada. Então, temos que seguir avançando na jurisprudência, sempre atentos a esses parâmetros que são trazidos pela doutrina, mas ainda não temos isso fechado. Vai ser a análise do caso concreto. Professora, a pessoa jurídica recebe proteção dos direitos da personalidade?
um tema também muito importante, por quê? Nós vimos aqui na nossa primeira aula que não há dúvidas de que a pessoa física, ela é o titular por excelência dos direitos da personalidade. É um atributo da personalidade jurídica, inclusive personalidade jurídica e dignidade da pessoa humana estão intrinsecamente ligados. Surge esse questionamento em relação à pessoa jurídica, principalmente pelo fato de que quando a gente fala em personalidade, fala sempre da possibilidade de sofrer um dano moral, de de ter a sua honra atingida. E eles questionam, pessoa jurídica tem honra? Não tem honra? Pessoa jurídica, escolhendo aqui, por exemplo, o direito à honra como um dos direitos da privacidade, tem direito à honra. Mas, é claro, o direito à honra objetiva, que é o que os outros pensam a respeito dela, que é a reputação. Aliás, a reputação é um dos pontos mais atingidos da pessoa jurídica. Se você pensar que ela vai sofrer uma dor, claro que não. Vai ser sempre uma questão atinente à sua imagem perante terceiros, o seu nome vinculado a alguma questão que ela não se coadune, como, por exemplo, vincular o uso de uma marca a testes que são realizados em animais, fazer uma vinculação indevida, e aquela pessoa jurídica jamais se posicionou daquela forma. Então, a resposta é, de acordo com o Código Civil de 2002, em seu artigo 52, aplicam-se às pessoas jurídicas os direitos da personalidade, é claro, no que for cabível. Por quê? Porque nem em todos os aspectos será possível fazer essa equiparação. Porque, note, as pessoas jurídicas, elas não são titulares de direitos da personalidade. O que a lei faz é equipará-las para, em alguns casos em que há violação, elas receberem a devida proteção. Justamente nesse sentido, nós temos a súmula 227 do STJ, que fala que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Em que pese orientações em sentido contrário, devemos sempre ter patente essa orientação. Professora, para adquirir capacidade de fato, uma pessoa deve preencher determinadas condições biológicas e legais. Quais seriam elas? Uma boa pergunta. Isso remonta ao que nós falamos na primeira aula, quando tratamos da diferença entre personalidade e capacidade. E é importante nesse contexto que nós mencionemos aqui a diferença entre capacidade de fato e a capacidade de direito. A capacidade de fato é aquela capacidade de exercer por si só os atos da vida civil, sem a necessidade de estar representado, como é o caso dos absolutamente incapazes, ou de estar assistido, como é o caso dos relativamente incapazes. E a lei, justamente para fixar quem são os absolutamente incapazes e relativamente incapazes, se valeu desses critérios biológicos e criou parâmetros legais. Tanto que se observa que no artigo 3º, os parâmetros são mais graves para que alguém seja absolutamente incapaz. E um parâmetro que é utilizado tanto para a questão de ser absolutamente ou relativamente incapaz é o critério etário, o critério da idade. Então, o artigo 3º do Código Civil diz que serão absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E o artigo 4º vai dizer, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18. Sendo certo, claro, que a capacidade plena, ela vai ser atingida
aos 18 anos completos. Lembrando também da hipótese da emancipação, que é quando a pessoa tem a sua capacidade de fato, ou seja, de exercer por si só os atos da vida civil adiantada. Ela antes não tinha essa capacidade. Então, veja, com a emancipação, nós não temos aí a maioridade, mas apenas um adiantamento da capacidade. Eu agradeço aqui a presença dos alunos, as perguntas foram bastante instigantes. Agradeço a você que nos acompanhou aqui durante o curso, durante a semana. E um forte abraço, até a próxima!